Glórias a Deus. Quero desejar, meus irmãos, um dia abençoado, debaixo da graça e da misericórdia do nosso bom Deus, desejando assim um bom e excelente dia. Sejam todos bem-vindos à palavra. Hoje a palavra é em Sofonias, capítulo 3, de versículo 1 a 20, aonde fala da ira do Senhor. O Senhor Deus estava muito revoltado com o povo de Jerusalém. Chegou um tempo, uma época, que o povo já não obedecia, as pessoas já não obedecia mais à voz do Senhor, a direção que o Senhor estava dando para aquela cidade. Se tornaram um povo desobediente, se tornou um pessoal arrogante, orgulhosos, uma cidade pecaminosa, uma cidade violenta e opressora. Eles, por si só, estavam auto se destruindo. Mesmo causando uma revolta muito grande no Senhor, por eles estarem sendo desobedientes às direções que o Senhor estava dando, estavam sendo realmente indo de contra as leis e a palavra. O Senhor estava permitindo que eles fossem autodestruídos. E também, meus irmãos, o Senhor é assim. O Senhor é justiça, o Senhor é amor, o Senhor gosta das coisas alinhadas. Mas quando as pessoas, hoje, nos dias atuais, levando para o nosso dia a dia, quando nós estamos desobedientes ao Senhor, quando nós estamos também com o coração desta forma, somos orgulhosos, desobedientes, arrogantes, né? Estamos sendo pecaminosos, o Senhor realmente ele permite que a gente auto se destrua. E também, se for para ele realmente descer a sepultura, ele desce. Ele prefere até ganhar um filho, levando para a sepultura, do que esse filho, vir desobedecer e estragar outras pessoas que estão ao seu redor. Levar outras pessoas a fazer o mesmo. Então, com Jerusalém nessa época não foi diferente. O Senhor viu que eles não estavam sendo obedientes, até os falsos profetas estavam profetizando em nome do Senhor, sendo que estava realmente contra a lei do Senhor. Os sacerdotes, eles estavam falando da palavra que não estava sendo condizente à palavra, eles estavam pregando como se totalmente distorcido da palavra. Os juízes, que era autoridade nessa época, também estava levando as pessoas a auto se destruir, ou seja, ele estava, aqui na palavra fala que os juízes estavam como um leão faminto para levar o povo à ruína. Imagina, mas aqueles povos que ainda estavam desobedientes, que estava sendo obediente ao Senhor, aquele povo que ainda queria ouvir o Senhor permitiu que todos eles saíssem daquela cidade, fosse para ali para a região ao redor do rio Etiópia. E quando a cidade auto se destruiu, o pessoal, o Senhor permitiu que essas pessoas retornassem para as suas cidades para louvar e agradecer o Senhor, os que estavam ao redor do rio. E aí ele permitiu que essas pessoas retornassem para louvar e agradecer o Senhor. E o Senhor, no verso 20, o Senhor diz assim: para esses que estavam em obediência ao Senhor, que não foram consumidos e nem destruídos com a revolta do Senhor. E aí o Senhor, no verso 20, fala assim: naquele tempo vou reunir todos vocês e os trarei de volta à sua terra. Darei a vocês um nome
respeitado e honrado por todos os povos da terra. As nações os louvarão quando eu mudar sua sorte diante dos seus próprios olhos, diz o Senhor. Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor. O Senhor mudou a sorte desse povo que estava em obediência perante toda uma terra, perante toda uma nação. Todos viram que o Senhor honrou esse povo, mudou a sorte. Foi um povo honrado. Foi um povo que o Senhor fez eles, além de honrado, respeitado por toda a terra e para todos aqueles que o olhassem. Que Deus maravilhoso é esse, que muda a sorte dos seus filhos obedientes, daqueles filhos que ouvem o direcionamento do Senhor. Meus amados, que nós sejamos esses filhos obedientes ao Senhor, para que o Senhor venha mudar a nossa sorte, para que o Senhor venha honrar as nossas vidas perante aqueles arrogantes, né? Porque o mundo hoje está assim, onde há muitas pessoas arrogantes, pessoas, então não só arrogantes, que também como orgulhosas. E são pessoas que não estão distantes da gente, são pessoas que estão ali perto do nosso convívio. E que a gente não baixe a cabeça para essas pessoas arrogantes e orgulhosas, para que a gente não venha se prejudicar, para que eles não venham levar a gente à ruína, para que a gente não venha auto se destruir, que a gente seja um povo, seja pessoas obedientes, como aquele povo que ainda obedeceu. O Senhor permitiu que saísse da cidade, fosse para um derredor. Então o Senhor nos fala para que a gente venha ficar distante dessas pessoas arrogantes, dessas pessoas orgulhosas, dessas pessoas pecaminadoras, que a gente não venha auto se destruir como eles estão se destruindo, porque parece até que está distante da gente, mas às vezes nós estamos rodeados de pessoas desse jeito, e que nós venha ter a inteligência desse povo, para que o Senhor venha nos honrar, para que o Senhor venha mudar a nossa sorte. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Essa é a minha oração, meus irmãos, para que a gente venha ter essa sabedoria, ter esse direcionamento do Senhor. A palavra que ficou bem clara, porque a palavra aberta é o Senhor falando. E tudo está baseado na palavra. Tudo está baseado na palavra. Então, quando a gente abre a palavra, que o Senhor permite a gente abrir a boca para passar para os meus irmãos, é o Senhor bradando, é o Senhor falando. Então, que o Senhor Jesus nos abençoe, nos proteja ricamente e poderosamente, e vamos ficar atentos como aqueles irmãos que foram obedientes ao Senhor. Que o Senhor Jesus os abençoe ricamente e poderosamente, meus irmãos, a vida de vocês. Fiquem todos com Deus. Se tiver de pedir, alguém estiver precisando de oração, pede oração, que aí eu leio os comentários. Estou orando pela vida de vocês, independente de meus irmãos estar pedindo, mas eu estou orando ao Senhor pela vida de vocês. Que o Senhor Jesus os abençoe poderosamente. Fiquem todos com Deus. Glórias a Deus.